Conheça Michael, um empresário na casa dos 40, cuja vida mudou para sempre após um ataque cardíaco. Enquanto se debatia entre a vida e a morte, ele teve uma experiência transformadora que não apenas alterou sua compreensão sobre a humanidade, mas também trouxe mensagens urgentes sobre um futuro aterrador que não podemos ignorar. E se um ataque cardíaco pudesse revelar os segredos mais profundos do universo, passando verdades preciosas para a humanidade? A história extraordinária de Michael promete compartilhar insights que desafiam nossas crenças e confrontam realidades duras, garantindo que você fique na ponta da cadeira. Ele não tinha ideia de que esses avisos poderiam ser cruciais não apenas para a nossa compreensão, mas para a nossa sobrevivência. Continue aqui para descobrir verdades chocantes que estão por vir. Tudo começou com uma dor intensa no peito. Algo tão forte que parecia um fogo correndo pelas minhas veias. Eu colapsei no chão, meu coração disparado, lutando contra um peso que eu mal conseguia entender. Naquele instante, enquanto essa escuridão começava a me envolver, uma profunda sensação de rendição tomou conta de mim. Estava escapando, flutuando para cima, desapegando-me do caos do meu corpo em colapso. De repente, a dor desapareceu, substituída por uma leveza inexplicável. Tornei-me um observador, flutuando acima do meu corpo, assistindo aos paramédicos em sua luta frenética para me reviver. Eles estavam desesperados, seus rostos demonstrando urgência, mas eu não sentia medo ou preocupação. Em vez disso, uma tranquilidade incomparável preenchia meu ser, uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, senti a verdadeira paz, como se todos os fardos que eu carregava tivessem desaparecido, como uma pena levada pelo vento. Naquele instante fugaz, vida e morte se tornaram meras ilusões, ofuscadas por uma paz avassaladora que inundou todo o meu ser. Foi transformador, como se eu houvesse entrado em um estado de graça onde tudo era perfeito, livre das lutas e preocupações que antes dominavam minha vida. O caos do mundo ao meu redor desapareceu. Os sons, a pressa, tudo se dissolveu em silêncio. E eu estava leve, envolto em um profundo sentimento de amor e aceitação que mal consigo descrever. Então tudo se apagou. Ou será que não? Enquanto a escuridão me envolvia, eu não sentia medo. Havia, ao contrário, uma atração irresistível, um chamado suave para seguir em frente, explorar o que havia além daquelas sombras. Senti como se estivesse à porta de uma nova existência, uma que me chamava com promessas de compreensão e verdades reveladoras. Mas uma parte de mim hesitou. E se o que estava à frente fosse além de tudo que eu poderia imaginar? O que me aguardava além do véu? Eu encontraria as respostas que nunca soube que precisava? A expectativa do que estava por vir pairava como uma doce melodia no ar, me seduzindo a mergulhar mais fundo nos mistérios que aguardavam minha descoberta. Flutuei para um reino vibrante, cada vista revelando cores que desafiavam qualquer descrição que eu já conhecia. Não era apenas uma visão deslumbrante, parecia que as cores tinham vida, ressoando com a própria essência da existência. Cada tom irradiava calor, amor e uma sensação intoxicante de paz, envolvendo-me como um abraço caloroso. À medida que eu mergulhava mais fundo nessa paisagem extraordinária, sentia uma conexão profunda com tudo ao meu redor, como se ultrapassasse os limites da experiência humana. Seres de pura radiância me cercavam. Figuras angelicais ou talvez guias de outra dimensão. Suas formas brilhavam com uma luz etérea, e sua presença trazia uma sensação avassaladora de segurança e compreensão. Nesse estado transcendente, eles não se comunicavam com palavras. Em vez disso, penetravam minha alma, transmitindo sentimentos de paz, amor e uma sabedoria profunda. Era como se suas essências se mesclassem com a minha, permitindo que eu vislumbrasse verdades muito além das limitações da linguagem. Enquanto absorvia essas sensações, ficou claro que eles estavam ali por um propósito. Carregavam mensagens vitais para a humanidade,
gritos urgentes de conscientização que transcendiam as vidas individuais e tocavam a consciência coletiva do nosso mundo. Cada emoção trazia um significado profundo, reverberando em meu ser, instando-me a despertar, a agir, a amar de forma intensa e unida. Sentia o peso de seu conhecimento, a gravidade do que precisavam transmitir, e mesmo que eu lutasse para articular isso em termos humanos, compreendi que esses seres não eram apenas guardiões da vida após a morte. Eram mensageiros de um despertar iminente. Ofereciam percepções sobre um mundo que havia perdido seu alinhamento, um equilíbrio delicado que pedia por restauração. Através de sua essência, sentia a profunda conexão de toda a vida, o fio que une cada batimento do coração, cada pensamento, cada ação. A cada nova percepção, percebi que o destino da humanidade estava delicadamente em jogo, ecoando nossa necessidade urgente de mudança. Mas o que eu poderia fazer? O que qualquer um poderia fazer diante desse vasto tecido que se estende além da compreensão? Em um momento de intensa clareza, no meio desse encontro magnífico, percebi que as mensagens que estava prestes a receber poderiam ter o poder de mudar nossa trajetória. Mas o que seriam exatamente essas mensagens? A pergunta pairava no ar, tentadoramente sem resposta, enquanto eu me preparava para uma transformação que mal podia compreender. Nas profundezas da minha experiência de quase morte, a clareza me envolveu como uma luz quente, revelando o que eu entendia como mensagens urgentes destinadas a todos nós. Foi aqui, nesse frágil limiar entre mundos, que senti o peso da responsabilidade pressionando minha alma. Recebi 3 mensagens essenciais que ressoavam tanto com terror quanto com esperança, e cada uma parecia um apelo direto à ação. A primeira mensagem era clara, mas profunda. Um chamado à unidade e à compaixão. Vi uma imagem da humanidade fragmentada e dividida, perdida em um labirinto de raiva e conflito. Naquele momento vívido, compreendi que, para evitar o sofrimento, precisávamos nos unir. Imagine um mundo onde a empatia substitui a animosidade. A visão irradiava uma verdade poderosa. Nossa força reside na unidade. Essa realização bateu em mim como uma onda poderosa. Cada ato de bondade pode criar ondas de mudança que podem varrer a escuridão ao nosso redor. Em seguida veio o aviso angustiante sobre o estado do nosso meio ambiente. Fui mostrado cenas de desastres naturais e devastação, vislumbres de cidades submersas por mares crescentes e florestas consumidas por chamas impiedosas. Era um quadro sombrio, uma projeção do que poderíamos enfrentar se continuássemos ignorando o planeta que abriga nossa existência. A urgência transbordava de cada imagem. Cada desastre era um chamado claro para despertarmos de nossa complacência. E se escolhermos a preservação em vez do descaso? Perguntei a mim mesmo, sentindo que o destino do nosso mundo dependia da nossa capacidade de reconectar com a natureza, de cuidar e proteger em vez de explorar e destruir. Finalmente, a última mensagem foi aterrorizante. Uma previsão sombria de colapso da sociedade pairava sobre mim como uma nuvem negra. Eu vi sociedades desmoronando, pessoas se voltando umas contra as outras, desconectadas e desoladas. Sentia a angústia das conexões perdidas e das comunidades desmanteladas. A sensação de urgência aumentava. Precisávamos mudar nosso caminho antes que fosse tarde demais. E se o destino da humanidade dependesse de 3 verdades simples? Essa pergunta ecoava em minha mente, despertando em mim a responsabilidade de compartilhar essas revelações. E é aqui que nossa agência pessoal se torna essencial. Com cada uma dessas mensagens, percebi que cada um de nós tem o poder de impactar o mundo, começando por nossas próprias escolhas. A mudança pode parecer gigantesca, mas começa com pequenas decisões do dia a dia que compõem o tecido da sociedade. Imagine como transformar nossas interações pessoais com empatia e respeito pode resultar em um despertar coletivo. Mas a cada impulso por unidade vem um lembrete assustador.
os riscos são maiores do que nunca. Se ignorarmos esses chamados à ação, não posso deixar de me perguntar o que mais ainda está por vir. Esse pensamento me causa arrepios enquanto as visões persistem, instigando-me a transmitir essa mensagem crucial a você. À medida que flutuo na borda do conhecido e do desconhecido, a questão persiste. Estamos prontos para abraçar as mudanças necessárias para moldar nosso futuro? Imagine-se testemunhando o futuro. Você mudaria seu presente? Enquanto flutuava naquele espaço atemporal entre a vida e a morte, vi vislumbres do que está por vir, fragmentos de um mundo à beira de uma mudança significativa. E o peso dessas revelações ainda repousa fortemente em meu coração. O que eu vi era tanto aterrador quanto transformador, uma dualidade que continua ecoando em minha mente. Até 2025 pude ver sinais de alerta se manifestando, marcados pelas fúrias da natureza. Tempestades devastadoras e incêndios florestais, secas transformando terras férteis em desertos áridos. Cada uma mensagem sinistra do nosso planeta, clamando por ajuda. Entendi então que não eram meras coincidências, mas o reflexo sintomático da nossa desconexão social. Um sinal de como temos negligenciado nosso elo com a Terra e entre nós. Sentia como se estivesse segurando um chamado urgente às armas, sussurrado através do caos do futuro. Mas em meio a essa turbulência, um fio de esperança atravessava minhas visões. Eu vislumbrei um possível renascimento de entendimento. Um momento em que a humanidade poderia despertar de seu sono e se erguer unida. Se conseguirmos nos unir, se pudermos entender esses avisos ao invés de ignorá-los, a mudança pode ocorrer. Uma mudança em direção à cura e à reconciliação. É um equilíbrio delicado. Nosso potencial para desastres caminha lado a lado com nossa capacidade de transformação profunda. Essa percepção foi como uma linha de vida lançada em nossa direção, instigando ação antes da tempestade. Lembro-me vividamente da intensidade de um momento. O caos dominando cidades movimentadas, o isolamento crescendo entre pessoas que antes prosperavam em comunidade. No entanto, ao lado disso, vi visões de unidade brilhando. Comunidades se unindo, pessoas estendendo a mão além das divisões. Vi encontros onde estranhos compartilhavam histórias de suas lutas. E nesses momentos, pude sentir o poder da empatia desbloqueando caminhos para a cura. É isso que precisamos abraçar nos próximos anos. Mas o tempo é fundamental. Agora está claro para mim que o futuro não é predefinido. Ele evolui a partir de nossas escolhas coletivas hoje. Cada ação que tomamos, cada momento em que decidimos nos conectar em vez de nos dividir, tem o poder de alterar essa trajetória. A mudança é possível, mas somente se agirmos agora. O que acontecerá com o mundo até 2025? Essa pergunta fica martelando na minha cabeça como uma coceira que não quer ir embora. Por isso decidi compartilhar minha experiência, dar voz a esse sussurro urgente no meu coração, enfrentando meus medos que insistem em dizer que já é tarde ou que não temos tempo suficiente. O início dessa jornada é entender que urgência e esperança podem andar lado a lado. Se conseguirmos aproveitar essa consciência juntos, estaremos à beira de novas possibilidades, prontos para um novo despertar. Ao dividir minhas verdades com você hoje, eu o convido a refletir sobre suas próprias escolhas, como elas ressoam pelo mundo. Que passos você pode dar para garantir que não caiamos no desespero, mas sim que consigamos nos levantar e agarrar as oportunidades invisíveis que nos aguardam além das nossas lutas atuais? Juntos, podemos mudar a narrativa por meio da compaixão e solidariedade, reescrevendo o futuro que todos compartilhamos. Eu ainda consigo ver vestígios dessas possibilidades esperançosas entrelaçadas com advertências, e isso me motiva a agir, a compartilhar e a inspirar outros para esse chamado à ação. Só então poderemos traçar um caminho que nos leve a um renascimento do espírito e da comunidade, e não ao caos. Todos os dias, ao acordar, sou relembrado da efemeridade da vida
e de como nossas escolhas hoje moldam o amanhã. A linha tênue entre a vida e o esquecimento gravou uma profunda urgência em meu ser. É impressionante como, naquele momento em que estive à beira da morte, percebi o quão valioso cada instante realmente é. Cada batida do coração é uma chance de deixar uma marca, uma oportunidade de escolher compaixão em vez de indiferença, amor em vez de medo. As lições que tirei da minha experiência de quase morte não são apenas para mim. Elas servem como uma luz que orienta a todos nós. Veja, o que aprendi é que não se trata apenas da minha história. É sobre todos nós. Cada um de nós tem uma peça do quebra-cabeça para enfrentar os desafios que ameaçam nossa existência. Estamos interconectados, entrelaçados pelos fios de nossas decisões, ações e da energia que compartilhamos. Sozinhos, podemos nos sentir impotentes, mas juntos temos a força para promover a mudança. Pode parecer assustador, mas o primeiro passo começa com pequenas escolhas. Uma palavra gentil para um estranho, estender a mão quando você vê alguém precisando de ajuda ou se levantar pelo que acredita. Esses atos simples reverberam por meio da nossa experiência coletiva. Se minha história tocou você e você acredita no poder da mudança, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para nos acompanhar nessa jornada em direção a um futuro mais compassivo. Vamos construir uma comunidade que se eleva mutuamente, compartilhando nossas ideias e apoiando uns aos outros na criação de um amanhã mais brilhante. Quero ouvir de você. Que ações você está disposto a tomar para construir um futuro melhor? Deixe seus comentários aqui embaixo. Vamos fomentar um diálogo que inspire esperança e coragem coletiva para enfrentar as incertezas que vêm pela frente. Enquanto estamos nesse momento crucial, lembre-se, juntos podemos reescrever o futuro da humanidade se tivermos coragem para agir. Cada voz é importante e cada ação conta. Quando unimos nossas intenções, transformamos medos em catalisadores de esperança e progresso. Que isso seja um chamado à ação, não para uma guerra, mas para a luta por compaixão e entendimento. Obrigado por fazer parte dessa conversa tão importante. Até a próxima, vamos continuar espalhando compaixão e despertando juntos.